Belas Criaturas. Filme da Islândia, está na Mostra de Cinema de São Paulo. Inclusive, esse filme representa o país no Oscar de melhor filme em língua estrangeira. É um grande filme, assistam na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 2 de novembro. O filme conta a história de um jovem que vive junto com uma família problemática e que vive sendo agredido por três jovens valentões da sua escola. Só que depois de um grave incidente, no qual ele foi parar no hospital, esses três jovens começam a conviver com ele, eles acabam se aproximando e assim o filme mostra a relação desses quatro jovens. É um filme bem interessante, assistam. O filme faz uma boa desconstrução sobre vítimas e sobre valentões. O filme busca fugir daquele estereótipo de contar um filme sobre bullying. O filme vai muito mais além do que isso. O filme justamente traz uma questão de desconstrução desses valentões e dessas vítimas, da mesma forma que ele também traz toda a questão consegue desconstruir a questão da masculinidade dentro dos jovens. É um filme muito interessante. Eu gostei. Eu não sei se esse filme pode ir para um dos 5 finais. Talvez ele vá para um dos 9 selecionados para o Oscar. Agora, para os últimos 5 é bem difícil. A lista dos indicados desse ano está muito boa. Mas está muito fechado naqueles principais. Não sei se acaba indo. Mas vamos lá. O filme acompanha a história de um jovem. Primeiro, o filme acompanha pelo ponto de vista de um jovem. Ele tem uma família problemática, ele vive junto com a sua mãe, sua irmã não se encontra e o seu pai não está presente. Ele recebe bullying direto na escola. Quando vai parar no hospital, o, o protagonismo acaba sendo trocado e assim a gente acompanha agora o valentão, o líder dessa gangue, vamos dizer assim, que acaba se aproximando do jovem que ele agrediu e começa a conviver com ele, ver onde ele mora, começa a ver a família onde ele mora, a situação precária da casa dele, um jovem completamente fechado, um jovem completamente na dele, completamente na defensiva, e ele começa a chamar esse jovem no qual ele acabou de agredir para a sua equipe, para seu grupo, junto com os outros dois jovens que também são agressores. E esses quatro amigos, e esses quatro jovens acabam se tornando amigos, e esse líder, ele basicamente, ele tem algum poder especial, meio que ele tem visões, umas premonições, e isso mexe bastante com ele. Mexe bastante por não saber justamente o que vem pela frente, ou não saber o que agir por saber o que pode vir pela frente. Ele não sabe muito bem lidar com isso. Isso assombra muitas vezes. Ele acorda à noite transtornado com essas visões sempre. Isso mexe bastante com ele. A questão do não saber o que vem pela frente. Inclusive, esse jovem, esse líder, ele, por mais que ele seja um cara violento, por mais que seja um homem violento, um garoto violento, ele é carinhoso com a sua equipe, com seus amigos. Inclusive, o laço de amizade, o laço de fraternidade que há entre eles é enorme. Inclusive, ele sabe os piores pesadelos dos seus amigos. Ele sabe as agressões que os seus amigos sofreram dentro de casa. Ele sabe o que os pais dos seus amigos fazem com eles. E brutalidade, assédio, estupro, inclusive até mesmo as tentativas de vingança. Um acaba ficando praticamente só volta tarde da noite para casa para não ter que ver o pai. O outro é bem cômico, mas ele ejacula e congela. Ele ejacula e congela o sêmen dele ele congela
na prateleira de gelo e dá para o pai junto com a bebida alcoólica, junto com o uísque, enfim, junto com a bebida alcoólica pro pai dele, como uma forma mesmo de como uma forma mesmo de tentar vingar. É algo muito complexo que há entre os personagens. Um jovem é completamente agressivo, né? Mas ele é violentado pelo próprio pai dentro de casa, que chega tarde, busca sempre chegar tarde para não ter que ver o pai. Já o outro, que é um jovem, vamos dizer assim, mais nojento, com a própria narrativa da história, e de certa forma adquiriu isso do próprio pai, da própria família. Inclusive ele faz isso, ele ejacula no. Ele põe o seu. Ele congela o seu sêmen naquelas prateleiras de gelo e entrega para o pai dele. E esse líder, ele é o único que sabe os segredos dos seus amigos. E há umas belas cenas em que eles fazem aquele teste de confiança, onde onde a outra pessoa precisa se jogar e crer que vai ser segurada. Eles fazem esse teste de amizade. Eles revezam de ficar à beira de um prédio e o outro se joga, fica completamente inclinado para trás enquanto o outro segura firmemente, justamente para mostrar o quão forte é essa amizade, o quão forte é esse relacionamento. E não é só na brutalidade, há uma troca de carinho, há uma sensibilidade entre eles e que isso não diminui eles como homens, e isso mostra que há outros tipos de homem muito além de serem agressivos, simplesmente um deitar no colo do outro e ter ali o cabelo massagear, a cabeça massageada, passar mãos pelos cabelos, uma troca intensa de carinho, ou até mesmo deitar, apoiar a cabeça no peito do outro, já é um carinho que eles trocam porque eles se sentem confiantes entre si, eles se sentem seguros entre si, eles são amigos, eles são fraternos, eles são uma família. E ao aproximar o jovem que foi violentado por eles dentro desse clube, e assim eles começam a ver todos os problemas que esse jovem sofre dentro de casa. Ele, de certa forma, é um jovem que não liga muito por limpeza. Os jovens incentivam ele a limpar a casa, claro, da forma desse jovem de ser, pega isso, dá uma zoeira, faz isso, aquilo outro, mas tudo bem, porque estão entre amigos, estão zoando entre si, mas eles, de certa forma, começam a criar um grande vínculo a ponto de que isso seja permitido, a ponto de que eles comecem a gostar de tudo isso. Até mesmo quando a história vai avançando, esse jovem, né, que foi violentado, a família dele começa a aparecer. A mãe, ela tem alguns problemas, ela é muito misteriosa, mas ela é muito estranha, tem alguns problemas em torno dela, eu não lembro muito bem, mas a irmã dele, que vivia fora, volta para casa, começa a conviver com esses amigos, inclusive um se interessa com ela, começa a gostar dela, e quando do nada, quando estava tudo bem, eles estavam se relacionando, estavam convivendo tudo bem, o pai do garoto aparece e mexe completamente com essa estrutura. Ele saiu da prisão e volta para casa, um pai completamente violento com a mãe, que a, que a tortura mentalmente, inclusive assedia a própria filha. E quando esse grupo de amigos vê que esse novo recruta, que esse novo garoto tem passado um pesadelo dentro da sua própria casa, da mesma forma, ou pior do que eles mesmos passam dentro da sua própria casa, é como se uma fagulha acendesse, algo acendesse dentro deles em busca de uma vingança, ou não uma vingança própria para satisfazer uma necessidade deles, mas para satisfazer, para tentar ajudar a família desse jovem que acabou de entrar para o grupo, e uma forma de fazer vingança, uma forma mesmo de fazer algo para impedir que
a tortura permaneça, que a tortura continue, algo muito bacana de acompanhar. É um filme muito bonito, é um filme bem interessante, ele foge dos padrões mesmo de bullying, de contar a história de bullying, tem a vítima, tem o agressor, ponto final. Esses personagens são completamente tridimensionais. E esse jovem que antes era agredido, ficava na dele, ficava bem quietinho, ele começa a falar, agora ele está interagindo muito mais com os outros. Há também uma própria amadurecimento entre eles. Esse jovem, ele vive junto com esses novos amigos e começa a ter experiências, beija uma jovem, há também certos conflitos devido ao próprio nível de agressividade que há dentro desses jovens, porque já chegou um momento que precisa parar, que precisa pensar, precisa agir com consciência, pensar com a cabeça, parar de agir na emoção, em querer ser violento, a ponto de esperar que o outro venha e proteja, sendo que pessoas podem sair machucadas, pessoas podem sair feridas, né? Cada ação tem uma consequência, há um certo conflito entre eles, mas que acaba sendo resolvido em prol mesmo da própria ajuda, da própria ajuda, da própria união desse grupo, da união desses jovens. É um bom filme, não sei se eu não sei se ele consegue sobreviver na categoria de filme internacional, não sei se ele consegue sobreviver aos 5 últimos, eu acredito que dá para considerar até os 9, dá para estar ali na lista dos 9 finais, ele está na Mostra de Cinema de São Paulo, vai até o dia 2 de novembro, assistam, é um belo filme, é um filme bem intenso, bem emocionante, que desconstrói todas essas figuras de vítima e de agressores, ao contar uma história também sobre masculinidade, ao contar a história desses 4 jovens. Enfim, pessoal, assistam. E é claro, não esqueça de retornar, deixar aqui nos comentários a sua opinião. Se eu curtir também, se inscreva no canal, ajuda bastante esse trabalho a crescer e até a próxima. Tchau.